Tenho 19 anos e isso aconteceu há 1 ano atrás. Eu ainda moro com meus pais, sou filho único. Durante minha vida vivemos somente em uma casa, em um bairro de classe média, mas no ano passado, depois que eu terminei o ensino médio, meus pais escolheram se mudar para um novo lugar, algumas horas de distância de onde morávamos, em um lugar menos urbano. Eles conversaram muito sobre isso, então não foi surpresa nem nada. Era muito estranho para mim, especialmente com a casa, sendo tão drasticamente diferente. Ainda era tecnicamente em um bairro de classe média, mas tinha 1 tonelada de terra, e em vez das casas estando um ao lado da outra, elas estavam separadas por algumas árvores. Algumas semanas depois, já quando mudamos, meus pais precisaram viajar a negócios, me deixando sozinho com a casa. Eu obviamente tinha idade suficiente para cuidar de tudo muito bem. Mas foi um pouco estranho estar em um novo lugar sozinho pela primeira vez. Era verão, então eu não tinha escola, eu estava passando o dia todo na casa. O primeiro dia passou devagar enquanto eu tentei me manter entretido com o YouTube e Netflix, mas fiquei sem coisas para assistir no segundo dia. Enquanto estava sentado lá fora na cadeira que tínhamos colocado na varanda, não demorou muito para eu notar um homem na rua. Nossa entrada era grande. Então a rua não era exatamente perto da nossa casa, mas ele estava parado ao lado da entrada da nossa garagem, meio que perto das árvores e olhando para mim. Levantei minha mão e acenei pensando que ele era um vizinho, mas o homem imediatamente desviou o olhar como se estivesse tentando fingir que não estava olhando para mim. Isso foi muito estranho, ele foi embora. Esperei alguns minutos para ver se ele voltava, mas acabei indo para dentro. Eu não pensei muito nisso. Passei o resto do meu dia jogando videogame e fazendo o jantar logo em seguida. Fiquei acordado até mais tarde nessa noite. Não posso dizer a hora exata, mas provavelmente era perto das 2 horas da manhã, quando eu finalmente subi e deitei na cama. Tive problemas para adormecer, assim como na noite anterior, então eu estava deitado com meus olhos fechados por quase 1 hora. Foi quando eu senti que poderia ser capaz de adormecer que ouvi algo lá embaixo. Alguns passos caminhando para a varanda lá fora. Eu abri meus olhos e fiquei escutando. Antes que houvesse um clique suave na porta, eu sentei lá em silêncio, aterrorizado, em um estado de choque, onde eu não sabia o que fazer. Ouvi os passos entrando na casa e caminhando pelo corredor lá embaixo. Eles eram muito lentos e silenciosos. Saí da cama e fui até a porta trancando-a, e depois indo para o canto do meu quarto e me escondendo atrás da cama, eles continuaram a caminhar lá embaixo, quase não fazendo barulho. Houve um longo minuto de silêncio antes de ouvir o som da escada. Meu coração batia tão rápido. Eu olhei para a porta do quarto e vi a sombra. Eles ficaram lá por 1 minuto provavelmente, ouvindo para ver se eu estava na sala. Então eles finalmente caminharam indo pelo corredor e subindo até o quarto dos meus pais. Eu não ouvi a porta abrir, então eu presumi que eles estivessem em pé do lado de fora da porta, ouvindo tudo. Eles começaram a caminhar de volta para o meu quarto. Eu vi a sombra passar pela minha porta e então os passos descendo silenciosamente as escadas. Em um ritmo acelerado, eles foram direto para a porta da frente, deixando a casa. Então ficou em silêncio novamente. Devo ter ficado no meu quarto completamente imóvel por 30 minutos, pensando ser algum tipo de armadilha, e que eles estavam escondidos em casa esperando por algum barulho meu. Quando finalmente tive coragem, saí do meu quarto. Eu desci as escadas, vi a porta da frente aberta e não tinha ninguém em qualquer lugar da casa. Liguei para a polícia e para meus pais, mas como você pode presumir, eles não encontraram os bandidos. Não temos certeza de como a pessoa destrancou a porta da frente, mas é claro, meus pais mudaram as fechaduras e adicionou uma corrente também. Não sei se a pessoa quem invadiu foi a mesma pessoa que eu vi me observando mais cedo naquele dia ou se foi outro alguém. Suas intenções são desconhecidas e agradeço a Deus por tudo ter ficado bem no final. Era o começo do inverno quando eu tive que fazer uma grande mudança de local de trabalho. Não havia como evitar isso, a menos que eu desistisse. Eu realmente não queria fazer isso, pois sou de uma cidade muito grande, com acesso a tudo, e precisei alugar uma casa sem antes mesmo ver ela. As opções eram mínimas dado o tamanho da cidade.
Então já não estava muito confiante da minha escolha, mas tentei manter minhas esperanças. Quando chegou o dia de me mudar, acordei e tomei um café da manhã reforçado. Dirigi por 2 dias para a nova casa. Quando cheguei à cidade pela primeira vez, me senti como se ali não fosse meu lar. Sempre morei em cidade grande, como mencionei anteriormente, e esse novo lugar tinha poucos bairros e poucas casas novas. A maioria parecia ser do século XX. Pelo menos a minha casa alugada parecia um pouco mais nova do que as outras. Finalmente cheguei lá junto com o caminhão que tinha levado minhas coisas. A chave da porta estava em um envelope, debaixo do tapete da frente. Abri a porta e me veio um ar gelado. A casa estava toda vazia e era muito pior do que nas fotos. Havia rachaduras correndo pelas paredes e manchas de umidade por todo o teto. Esses defeitos foram retirados por edição, eu tenho certeza. Os quartos não eram muito espaçosos também, mas vendo bem tinha casa muito pior do que essa para alugar. O caminhão havia deixado o baú com meus móveis dentro bem próximo da calçada. Eu estava cansado demais para descarregar tudo aquilo. Então fui até meu carro e peguei um colchão de ar e uma mochila cheia de coisas. Montei o colchão na sala e tentei dormir. O vazio me deixou desconfortável, então apenas apaguei todas as luzes e fiquei lá deitado. Eu estava muito cansado e mesmo assim não conseguia dormir. Se passaram cerca de 30 minutos quando alguém bateu na porta da frente. Levantei e olhei no meu celular. Já era 1 da manhã. Ninguém deveria estar tão tarde da noite assim na porta. Caminhei calmamente até lá e olhei pelo olho mágico. Havia 2 homens parados na varanda olhando para a porta. Estava tudo escuro. Eu fiquei ali olhando eles, sem dizer nada, esperando eles sair. Bateram novamente na porta com bastante força. Eu me perguntei o que eles poderiam precisar nesta hora da noite, e eu realmente não conseguia pensar em nada razoável. Mais ou menos 1 minuto se passou até que um deles se virou e começou a se afastar, seguido pelo outro. Depois que eles se foram, deitei na minha cama e fiquei pelo menos 15 minutos pensando o porquê deles baterem na porta àquela hora da noite. Acabei por dormir. Quando acordei, consegui ouvir uma risada vindo do outro lado da casa. Levantei-me rapidamente e liguei a luz. Imaginei que poderia ser só a casa fazendo barulho ou outra coisa. Resolvi descer até o quarto no outro lado da casa, onde ouvi o som. Mas a princípio nada parecia estranho. Era apenas uma sala vazia. Isso foi até que vi a janela um pouco aberta. Peguei e tranquei. Eu não tinha ideia se era assim que estava antes ou não. Eu não lembrava. Por precaução, vou até os outros quartos e checo todas as janelas e portas. Até que no andar de cima acabo por ver uma marca de sapato no chão. Felizmente não havia ninguém na casa. Liguei para a polícia, que veio rapidamente. Disse que era muito provável que tenham entrado naquela noite, pois o chão estava totalmente limpo. Eu sei que foram aqueles caras que bateram na porta tarde da noite. Eu só não entendo o porquê de fazerem isso. Pouco tempo depois, uns meninos invadiram a casa de uma senhora tarde da noite para roubar ela. Não acho que tenha ligação com o meu caso, mas pode ter uma pequena chance. Sou grato por não terem feito nada comigo naquela noite. Meu relato é mais para incentivar as pessoas a tomar cuidado com as janelas abertas. Quando eu tinha 18 anos, eu e 2 dos meus amigos fomos morar juntos em um apartamento. Todos nós trabalhávamos em empregos regulares enquanto estudávamos online, e com 3 de nós combinando o aluguel, era fácil, acessível para todos. No ano seguinte, embora um tenha se mudado, deixando só nós 2 para pagar a conta, ainda era acessível do mesmo jeito. Meu outro amigo também se mudou pouco tempo depois. Não foi culpa deles terem que sair, mas ainda assim foi uma droga. E eu estava forçado a encontrar outro lugar para morar. Não havia muitas opções dentro do meu orçamento, mas eu estava disposto a pegar qualquer coisa, desde que seja um telhado sobre minha cabeça. Finalmente encontrei uma listagem para um apartamento do outro lado da cidade. Pelas fotos parecia um pequeno prédio, só tinha 8 quartos, e não era muito legal por dentro. O preço estava bom para mim. Então enviei um pedido para visitar e fui lá mais tarde naquela noite. Eu conheci o suposto dono, chamado Jackson. Ele me mostrou tudo. O quarto era muito pequeno, mas novamente não havia muito que eu poderia fazer sobre. Na semana seguinte me mudei, logo me acostumei.
O lugar não estava muito limpo e parecia muito velho, mas tinha todas as coisas básicas que eu precisava. A única coisa que parecia estranha era a porta do corredor, que era bem em frente ao meu quarto. Mas durante a visita, Jackson disse que meu lugar estava realmente conectado ao vizinhos. Iríamos compartilhar aquela porta que ele explicou que sempre ficava trancada de ambos os lados e que eu poderia simplesmente ignorar, assumindo que era uma parede. Mas às vezes eu sentia um pouco estranho, e se eles pudessem ouvir tudo o que estava acontecendo no meu apartamento, e por outro lado, sempre senti que tinha que ficar mais quieto para não perturbar o vizinho. A porta era claramente fina, então o som tinha que estar passando facilmente. No entanto, durante a primeira semana ou mais, eu nunca ouvi nada do outro lado, nem um pouco de barulho ou qualquer coisa. Até que uma noite eu estava sentado no sofá assistindo TV, quando ouvi um barulho muito alto, um baque vindo do corredor. Eu fui até lá pensando que algo poderia ter caído no meu quarto, mas então notei um pouco de luz se movendo por baixo da porta para o outro apartamento. Parecia talvez um telefone. Escutei algo como passos. Tudo isso foi a primeira vez que eu ouvi alguma coisa do apartamento deles. Depois de apenas 1 minuto, a luz acendeu e desligou, e nenhum som veio de trás da porta novamente. Voltei para o sofá e fiquei acordado por mais 1 hora antes de cair na cama. Durante a noite eu ocasionalmente acordei ouvindo baques ou passos suaves vindo daquela porta no corredor. Eu nunca me levantei para verificar porque eu sabia que não havia nada para realmente verificar. Mas isso tudo me deu uma sensação estranha. Saber que eles ficam acordados a noite inteira, fazendo alguma coisa no escuro de seus quartos, isso é esquisito. Durou apenas alguns dias os ruídos tarde da noite. Acordei com um baque muito mais alto do que qualquer um dos outros que eu ouvi. Eu imediatamente me sentei na minha cama com os olhos bem abertos, olhando para a minha porta do outro lado da sala. O som que passava pela porta me fez ter arrepios. Precisei ir verificar por mim mesmo o que era aquilo. Lentamente e silenciosamente saí da minha cama e caminhei até minha porta, inclinando-se e ouvindo. Estava completamente silencioso agora. Eu abri cuidadosamente a porta do meu quarto e a porta do outro lado estava aberta. Eu gelei na hora. Hesitei sem saber o que fazer, mas então entrei no corredor e olhei pela porta parcialmente aberta. Eu quase não acreditei no que vi. Era um quarto um pouco menor que o meu, mas estava vazio, exceto por um colchão no chão, com bonecos de feitiços em cima. Não havia portas que levassem em qualquer outro lugar. Era apenas uma única sala sem entrada ou saída, exceto a porta de frente para meu apartamento. Eu corri e peguei meu telefone e liguei para a polícia, enquanto eu olhava ao redor do meu apartamento para ter certeza de que ninguém estava ali. Depois disso, nunca mais vi Jackson. Ele não era quem disse que era. Tive que me mudar de lá após isso. Não conseguia ficar mais naquele lugar. Eu não sei de mais nada desde então. Nunca tive atualizações sobre o caso. É algo que me perturba ainda.